Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Mais um dia que nós temos esse privilégio, amados, de estarmos aqui juntos, buscando o Senhor, né? Buscando a orientação da sua palavra, buscando nos alimentar dessas verdades eternas que chegam até nós a cada manhã, pela graça e pela misericórdia de Deus. Nessa semana a gente já estamos trabalhando sobre o tema da glorificação, que é uma promessa que vai se cumprir na nossa eternidade, quando nós partirmos desse mundo. E essa ideia de que ainda será cumprida quando nós partirmos desse mundo, quando nós deixarmos, né, de viver aqui nesses dias que nos restam na carne, pode parecer que é algo muito longe, algo que não deve afetar diretamente a forma como nós temos vivido o nosso dia a dia. Mas nós precisamos pensar e refletir que não deve ser assim com as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas devem afetar a forma como nós vivemos, devem modificar a forma como nós pensamos, deve alterar as nossas motivações, e a palavra de Deus nos dá recursos para isso. É importante que a gente entenda que quando nós cremos nas promessas de Deus, essas promessas mudam a forma como nós vivemos. Muitos hoje vivem como se essas promessas não existissem, ou eles não creem nessas promessas e vivem a sua vida como alguém que não tem promessa de Deus para a sua vida. E essa promessa de Deus, que nós seremos glorificados, ela é bem real. Temos tratado isso durante toda a semana. Ela é uma promessa que vai se cumprir. Sermos glorificados significa que nós seremos totalmente restaurados, tanto física quanto emocional, espiritualmente. O nosso corpo, esse corpo que nós temos, que vai ser destruído, vai voltar ao pó, ele vai servir como uma semente para um corpo espiritual. Nós teremos o mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo que Jesus Cristo tem hoje, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a promessa. Não haverá mais dores, sofrimentos, aflições, cansaço, fadiga, doenças. Nós seremos glorificados, participaremos da glória de Deus. Estaremos assentados juntos, né, na eternidade com o Senhor. Estaremos com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Essa é a promessa da glorificação. E, de novo, a gente não pode reduzir essa promessa a um futuro longe, distante, incerto. Veja que a palavra de Deus, ela nos garante que nós podemos experimentar, já viver essa promessa, claro, de forma limitada a partir de agora. João 16:33, quando Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele está tratando exatamente dessa questão, de nós trazermos para o presente essa promessa do futuro. Primeiro, ele diz que é certo que as aflições virão. Segundo, quando ele diz que tem de bom ânimo, que nós temos que ter uma esperança real de vencer as aflições, porque eu venci o mundo. João 14:19, ele diz, porque eu vivo, vocês viverão. Então, quando ele diz que ele venceu o mundo por nós. Ele venceu a morte por nós. Ele nos garante que nós seremos igual a ele, semelhantes a ele no seu corpo da ressurreição. Então, essa esperança é que deve nos fazer ter bom ânimo e vencer as aflições. Ele está conosco. É o Deus Emanuel. Ele nos acompanha. Ele não é um Deus de final de semana, um Deus longe, distante. Não, ele é um Deus que está conosco diariamente. Cabe a nós buscarmos o Senhor. Romanos 8:18 diz que Paulo considera o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória do porvir. Essa glorificação está aqui, queridos. Porque quando ela está bem expressa, essa promessa comparada com as aflições do tempo presente. Então, nós quando cremos nessas verdades, nessa promessa, nós vemos que as aflições estarão presentes, é certo que estarão, mas nós temos essa promessa que nos alimenta, como nós já vimos, Colossenses 1:3 e 4, a esperança, ela move o nosso amor, move a nossa fé. 2 Coríntios 4
17 diz assim: pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. De novo, uma comparação entre as aflições presentes e a glória do porvir. Então, quando nós cremos nessa promessa, nós não vamos deixar de sofrer. Isso não acontece. Essa ideia de que o cristão que sofre está em pecado não é bíblica. Sofremos, sim. Romanos 8:23 fala sobre isso. E nós, os que cremos, temos fé no Senhor, também gememos, embora tenhamos espírito em nós como antecipação da glória futura. Veja, de novo, a glorificação, mesmo que essa glória futura, essa glorificação, ela seja confirmada em nós por meio do Santo Espírito de Deus, nós ainda gememos e sofremos nesse mundo, porque estamos no mundo caído, estamos no corpo caído. Então, essa teologia de que o crente não sofre, o crente que sofre, que está doente, que está em pecado, gente, não é bíblica. Não tem base bíblica para isso. Ao contrário, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, é que nós mostramos realmente do que nós somos feitos. Nós realmente cremos no Senhor. Então, a primeira alteração significativa que essa promessa da glorificação faz na nossa vida é que ela nos capacita a vencermos as aflições do tempo presente. As aflições, nós sofremos, né? A dor aperta, o coração fica pequeno, mas não nos derruba, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Isso nos capacita. Uma outra aplicação direta na nossa vida, queria dizer que a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, ela se torna mais natural, se torna algo mais próximo e próprio da nossa vida, da nossa forma de viver. A santificação se torna algo longe, distante. 1 João 3, nos primeiros versículos, diz que Deus nos amou tanto ao ponto de nos chamar como seus filhos. E ali também diz que nós nos encontraremos com Jesus e veremos como ele é. E essa esperança de ver como Jesus é nos motiva a nos santificarmos. Então, nós temos essa esperança de que nós vamos nos encontrar com Cristo face a face, olho no olho, vamos ver como ele é o que o texto diz, 1 João 3, especificamente versículo 2. E essa esperança real nos motiva a nos santificarmos. Mal comparando, né, gente? Se você vai se encontrar com alguém muito importante, aquela pessoa vai te dar um emprego, vai definir alguma coisa importante na sua vida, você vai se preparar para conversar com a pessoa. Uma entrevista de emprego. Eu estou fazendo uma comparação bem limitada, mas para a gente entender a dinâmica. Eu não vou para uma entrevista de emprego despreparado, eu vou me preparar. E agora imagina se encontrar com os reis dos reis, Senhor dos senhores. Como é que eu vou despreparado? Eu tenho que me preparar. Eu não posso chegar lá todo sujo, lameado, de pecado. Não, eu tenho que me santificar. Eu tenho que me preparar para me encontrar com o Senhor. Então veja que nós temos coisas bem reais, bem do dia a dia. Então, primeiro, as aflições que estão presentes na nossa vida diariamente, elas são vencidas com mais facilidade. A santificação, que é deve ser o nosso maior objetivo de vida, porque nos leva para a eternidade, vai ocorrer também de uma forma mais natural. E um terceiro aspecto, queridos, que nós vemos, é que essa promessa, né, ela se faz presente na nossa vida, ela muda a forma como nós pensamos, é sobre a nossa forma de pensar. Nós começamos a pensar diferente. Começamos a pensar olhando para a eternidade. Veja, Colossenses 3:1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Veja, de novo a glorificação. Na mente de Deus, o tempo aqui está no passado. Nós já ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. De novo, veja que a glorificação,
essa transformação radical em quem nós somos, na semelhança de Cristo para toda a eternidade, deve mover, deve mudar a forma como nós pensamos. Aquele que está indo para a glória, queridos, aquele que está indo para a eternidade com o Senhor, não pode pensar só nas coisas desse mundo, pensar só no pão, pensar só naquilo que o mundo oferece. É certo que as aflições estão aí, nós tem boleto para pagar, tem problema para resolver, mas essas coisas não devem nos definir, não devem nos governar. De novo, o texto fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Pensar, queridos, na palavra de Deus, buscarmos ter uma vida devocional diária e constante. Quantos, queridos? Entra semana, entra mês, sai mês, a gente bate nessa tecla, ensina, fala, tem devocional diária todo dia, e as pessoas simplesmente não se importam. Continuam vivendo a sua vida como se tudo que existisse é o que elas estão vendo. Não se importam com a sua eternidade. Quando se importam muito é um final de semana, que vai no culto, ou vai mensagem, mas continua vivendo como se Deus fosse apenas algo a mais, uma programação. Não pode ser assim. Não pode. Lembra aqueles que a porta é estreita? Né? E a porta estreita é exatamente porque muitos acham que Jesus Cristo é só uma programação de final de semana, ou é alguém que chega para resolver seus problemas imediatos. Ele não é o Senhor, não é Rei, não é Deus na nossa vida. Então, pensemos sobre isso, né, queridos? Vamos nos apropriar dessa promessa da glorificação. Vamos rever a forma como nós pensamos, o que nós valorizamos. Vamos ver se nós não estamos sofrendo mais com as aflições do que nós precisamos sofrer. Que as aflições, quando são comparadas com aquilo que está por vir para a nossa vida, elas se tornam menores. Mesmo, Paulo sofreu várias coisas, mas ele diz que são pequenas. E a santificação, ela vai se tornar algo natural para a gente. Não vai ser aquela coisa arrastada, forçada, é algo natural. Abandonar o pecado vai ser mais natural. A verdadeira fé traz alegria ao nosso coração. Então nós podemos, queridos, viver bem melhor do que nós estamos vivendo. Basta que a gente dobre o joelho, oremos e peçamos, Senhor, que essa promessa da glorificação, ela possa realmente me afetar mesmo, transformar meu coração, minha forma de pensar, a forma como eu tenho lidado com a santificação, a forma como eu tenho lidado com as aflições. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Deus, pela tua palavra, que mais uma vez chega até nós. E nós queremos te pedir, Deus, que o teu Santo Espírito possa realmente aplicar, Deus, essa verdade eterna no nosso coração, mudando, Deus, a forma como nós temos vivido, pensado, lidado com as aflições, lidado com os pecados, nós possamos ter uma vida alegre, experimentar a paz que transcende todo o entendimento, a paz que o Senhor mesmo nos dá, que o mundo não pode dar, a alegria completa que vem do Senhor para a nossa vida, o prazer, a satisfação, Senhor, em ler a tua palavra. Nos ajuda, Deus, a viver de uma forma que o Senhor realmente seja glorificado na nossa vida. E que nenhum de nós, Senhor, viva como aqueles que não te conhecem, aflitos, perdidos, apenas olhando para as coisas desse mundo, lidando com o pecado como algo natural na sua vida. Não seja esse o nosso caso. Nos ajuda, Deus, a crescer na nossa santificação, na nossa semelhança a Cristo. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Dia abençoado, queridos. E amanhã, se Jesus não voltar, nós estamos aí de novo, tá bom?